Muito boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Mastermind TI. Eu sou o Fernando Vargas e hoje eu estarei ensinando vocês a instalarem o Tactical RMM. Para quem não conhece o Tactical é uma ferramenta de RMM, que seria a sigla em inglês para Remote Monitoring and Management. Oh, inglês, hein? Ele está fera. Mas beleza. E isso aí, na prática, o que é? Isso significa que ele é uma ferramenta com várias features, né? Uma delas é o acesso remoto, e aqui eles fazem a comparação com o TeamViewer, né? Um acesso remoto assim como o TeamViewer. É um acesso remoto ao shell em tempo real, seria você acessar o CMD. Nós temos aqui também Remote File Browser, seria para acessar os arquivos da máquina. Você pode executar comandos remotos, você pode acessar os eventos do sistema que a gente vai estar conectando. A gente pode verificar os serviços que está rodando na máquina, gerenciamento de patches do Windows, e algumas automatizações, né, como SMS, alerta, né, caso a gente tenha algum gatilho, por exemplo, para se a quantidade de CPU chegar a um certo limite, o disco a uma quantidade de uso, né, ele permite algumas opções, algumas métricas para a gente configurar alguns gatilhos, né? Automatização de tarefas, instalação remota e inventário de software e hardware. Então vamos à instalação do Ubuntu, onde nós vamos fazer a instalação do Tático. Aí um vídeo bem acelerado aí, porque é uma instalação bem trivial, né? Imagino que todos aqui já saibam. De qualquer forma, se alguém aqui não tiver o conhecimento para fazer a instalação, tá aqui o passo a passo, um pouquinho acelerado, mas dá para ter uma noção aí como é que a gente faz a instalação desse sistema. Beleza, eu já estou aqui com o Ubuntu instalado, né? Instalaçãozinha zerada, sem nada mais nenhuma instalação dentro dele, com exceção só do SSH, que foi a única coisa que a gente instalou, tá? E a gente vai seguir o tutorial, o próprio tutorial do Tactical, da documentação do Tactical. Tá? Então a primeira coisa que ele sugere aqui, né, quando a gente vai fazer a instalação, a gente está utilizando a instalação tradicional, né? Primeira coisa que ele sugere é update e upgrade, tá? E aí também nesse comando, né? Ele vai instalar também, né? Ele vai fazer o update dos pacotes e vai instalar o wget, o curl, o sudo e o fw. Tá? Esses pacotes são necessários no Debian, tá? Porque essa é a mesma instalação, ela serve para o Debian e para o Ubuntu. No nosso caso, a gente já está com o Ubuntu instalado, então esses pacotes já acompanham a instalação. Mas não tem problema nenhum a gente copiar isso aqui tudo e colar lá. Como eu estou usando o Proxmox, o console do Proxmox não me permite colar. Ó, clico o botão aqui, não cola. Então a gente vai estar acessando via SSH. Para isso eu vou precisar saber o IP da máquina digitando o comando IPA. E aí ele vai me trazer aqui o IP da máquina 172.31.0248. Então, vamos abrir o terminal, SSH. O usuário vai ser Fernando, vai ser o usuário que eu criei na instalação. O Ubuntu, por padrão, ele não permite que você faça login do SSH utilizando o root. E ele deu um erro aqui de chave, porque em algum momento eu já conectei em outro computador usando SSH, e esse outro computador também tinha o IP 248. Mas para isso é muito tranquilo, você só tem que excluir essa chave desse arquivo aqui, né? Ele está dizendo que a chave não bate com o que eu tenho armazenado, né? Então eu só tenho que excluir a chave desse arquivo aqui. Porém, eu tenho um comando ssh caging-r e o IP do servidor. E aí ele já faz para mim. Ele acabou de dizer que foi atualizado. Então eu posso tentar acessar via SSH novamente. Aí ele pediu para aceitar a nova chave. Yes. E agora eu digito a senha para Fernando. Perfeito. Estou logado via SSH, então agora eu consigo colar comandos aqui. Então, vou copiar lá de novo só por garantia. Vou copiar aqui. E vou colar. Ele pediu confirmação, né, porque ele detectou que eu estou colando um comando aqui.
Eu confio, realmente é isso aqui que eu estou colando, então vou colocar aqui, colar assim mesmo. Ele deu um erro aqui, é bom que o cara está despreparado, né? Esse erro é simples, é porque eu não tenho permissão para isso, justamente porque eu estou com o usuário Fernando, então eu vou ter que dar um sudo su para logar com o superusuário. E agora sim, agora eu sou superusuário, eu consigo executar aqueles comandos ali. Eu vou deixar esses erros na edição, tá? Justamente para caso aconteça com vocês algum errinho, já entenda ali onde é que, como corrigir. Ele já terminou a atualização, tá? Por garantia, eu vou dar um reboot na máquina. Ele não deu nenhuma informação aqui para que a gente faça o reboot, mas não custa a gente rebootar a máquina. Máquina já bootou. Vou acessar via SSH novamente. Vou acessar como root. Beleza, voltamos aqui no passo a passo. Segundo passo, ele pede para a gente criar um usuário para o Tactical. E nesse usuário, nesse mesmo comando, a gente vai passar também para que esse usuário seja adicionado no grupo sudo e também para que esse usuário use o shell bash, né? /bin /bash. Eu posso copiar um por vez, eu já posso copiar os dois. O comando de baixo vai setar uma senha para esse usuário. Perfeito, usuário criado. Vamos para o próximo passo. No próximo passo, para a gente aqui no laboratório não vai se aplicar, mas se você estiver utilizando uma VPS, esse passo é necessário. E por que é necessário? Porque é nesse momento aqui que a gente vai configurar o firewall do sistema, tá? O FW nada mais é que um facilitador para o IP tables, né? E o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo para a gente que todas as regras, né, por padrão, ó, o FW default por padrão, a gente vai bloquear tudo que estiver entrando na interface. E por padrão, a gente vai liberar tudo que estiver saindo da interface, né? E também vamos liberar o HTTPS. Tá? Vamos liberar o HTTPS para quem? Para todos os IPs que baterem na nossa máquina. A gente pode ainda talvez filtrar aqui, se a gente tiver IPs específicos, a gente pode estar filtrando. Tá? No nosso caso aqui, como é um laboratório, a gente não vai estar utilizando, mas se você estiver utilizando por aí, esse passo é bastante importante. Porém, tem que se atentar antes de habilitar o firewall, né? Aqui ó, a gente não tá tratando nenhuma liberação para acesso do SSH. Tá? Então, principalmente se tiver numa VPS e não tiver uma porta com um console, né, na VPS, você vai perder o acesso. E aqui embaixo, ele já ensina a fazer a configuração do SSH. Então, aqui primeiro seria o recomendado, né? Ó, altamente recomendado, ele traz aqui, que é o quê? Você configurar o SSH, liberar o SSH, porém para IPs específicos, né? Então, aqui ele dá o comando FW, liberar, protocolo TCP, vindo de, e aqui o IP que você está utilizando para a porta 22 SSH. Né? Esse IP vai ser qual? Se você estiver, né, acessando uma VPS, um servidor está instalado numa nuvem pública, o IP que vai chegar lá na nuvem pública, lá na sua VPS, vai ser o seu IP público aí da sua casa, da sua empresa, tá? Porém, se você quiser fazer essa configuração para um bloqueio local, né, você pode liberar o IP local do seu computador, se ele estiver instalado localmente. Caso você for liberar para tudo, né, que não é recomendado, né, ele traz aqui, basta digitar o FW allow SSH e aí ele vai liberar para todos os IPs. Beleza, continuando aqui, o próximo comando que ele vai, né, trazer vai ser o FW enable, para habilitar esse serviço, e o FW reload para recarregar as regras que a gente acabou de adicionar. Próximo passo aqui, ele nos diz como configurar o DNS, né, do nosso domínio. Nesse exemplo aqui, eu já abri aqui o console de configuração do domínio. Deixa eu ver, não está aberto? Tá aberto. E a gente vai seguir exatamente a orientação dele, né? Ele diz aqui que a gente vai precisar criar um apontamento com o nome API para o nosso domínio, mesh e RMM. Para qual IP que eu vou apontar? Eu vou apontar para o IP que está meu servidor, tá? Nesse caso, vai ser uma instalação local, né? Né, se for uma instalação para colocar em produção, eu posso optar, né, para instalar na nuvem que todos os computadores acessem esse domínio
publicamente, né? Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui, vou adicionar uma nova entrada ao DNS, tá? Vou colocar aqui que o nome vai ser API. Não preciso colocar mais nada, ele já completa aqui para mim, né? API, o meu domínio é mastermind.it.com.br, ele já completa para mim. E qual que é o meu IP? O meu IP eu vou botar, que é esse aqui, que eu sei que é o meu IP público, tá? Eu vou desabilitar o proxy aqui do Cloudflare, tá? E aí vou adicionar, beleza. E já vou adicionar outro, tá? Qual que vai ser o outro? O outro vai ser o mesh. E o RMM. Beleza, agora eu tenho os três registros DNS apontando para o meu IP local, que em teoria é o que alcançaria o meu servidor. Se eu quisesse disponibilizar ele publicamente, não é o caso aqui, mas no seu caso aí vai ser necessário. Vamos continuar aqui. Ele pede para a gente trocar o nosso usuário que a gente está utilizando o root e passar para o usuário Tactical. Então vamos fazer isso agora. su-tactical. Beleza, agora eu estou logado com o usuário Tactical. Perfeito? E aqui então agora é o comando de instalação de fato. Este comando ele vai dar esse comando wget ele vai baixar esse arquivo, tá? Ele vai dar como se fosse um download. Ele vai fazer o download desse arquivo aqui, está o SSH. Depois ele vai habilitar a permissão de execução deste script. E por fim, ele vai executar esse script. Eu posso copiar tudo ou posso executar um por vez, não tem problema. Eu vou copiar tudo e vou colar aqui. Beleza. Ele já chegou no ponto que ele já executou o script e em certo momento lá dentro do script pediu elevação de privilégios usando o comando sudo. Então ele pediu aqui a senha do Tactical. E aí a gente vai colocar aquela senha que a gente criou lá na hora que criou o usuário. Agora ele me pediu aqui qual que é o domínio que eu vou utilizar. E aí ele deu aqui o exemplo, né? Então qual que vai ser o domínio para o API? Vai ser api.mastermindit.com.br, que é o meu domínio público. rmm.mastermindit.com.br. Mais uma vez repetindo aqui, mesh.mastermindit.com.br. Agora ele pergunta qual que é o domínio sem os subdomínios, né? Qual que é o domínio principal. E ele pede um e-mail também. Beleza, tá aí. Agora ele vai prosseguir. Vai ficar alguns minutinhos aqui, vai baixar algumas coisas, vai instalar alguns pacotes. Ó, aqui ele dá um recado dizendo que esse IP vai ser publicado, né, como sendo o IP que requisitou o certificado. E aqui ele fala, né, se a gente estiver executando o certbot em outra máquina, executando manualmente o certbot em outra máquina só para pegar o certificado e trazer para cá, ele diz para a gente omitir isso. No nosso caso, eu estou executando no computador que vai receber o certificado. Então, posso dar um sim. E aqui chegou na parte do challenge, tá? Ele pediu para a gente criar um registro DNS, um registro TXT lá no DNS para provar que esse domínio é nosso, tá? Explicando de maneira bem básica como funciona o certificado, né? Quando eu conheço uma pessoa, por exemplo, eu digo que o meu nome é Fernando, né? Se essa pessoa quiser uma validação, ela vai perguntar, tá, me prove que você é o Fernando. E aí eu vou entregar para ela um documento, que é um documento de identidade, e lá ela vai olhar e vai dizer, não, você realmente é o Fernando, está aqui escrito. Mas por que ela acreditou que eu sou o Fernando se ela só olhou um documento? Porque aquele documento que eu entreguei para ela foi emitido por uma autoridade, né, que foi a Secretaria de Segurança Pública do meu estado, emitiu aquela identidade e aquilo comprova que eu sou eu. Por quê? Porque aquela pessoa que está validando confia na Secretaria de Segurança Pública. E o que a gente vai fazer aqui para o site, para o certificado, é a mesma coisa. Eu preciso que alguém me dê um certificado e alguém confiável, que esse alguém vai ser o Let's Encrypt. Ele é uma pessoa confiável, ela é uma autoridade certificadora confiável, e ela vai me dar um certificado. Porém, para ela validar que eu sou eu mesmo, que esse servidor é o mastermindit.com.br, ela tem que fazer uma comprovação. E esse registro é o que vai fazer a comprovação. Ele está pedindo para a gente ir lá no nosso DNS, se a gente é dono se a gente é quem diz ser, nós temos acesso ao DNS e nós conseguimos fazer o que ele está pedindo ali, que é colocar um registro com esse nome aqui. E dentro desse registro nós vamos colocar esta informação. Então eu vou copiar só o comecinho aqui, porque o restante do domínio eu já tenho. Ctrl+C, copy.
e eu vou lá em Records e vou adicionar uma nova entrada DNS, vai ser uma entrada do tipo TXT. Esse tipo de comportamento, esse tipo de challenge é usado para vários outros serviços, tá? Não é algo só pro certificado. Beleza, já criei aqui o nome Acme, underline Acme-challenge. Eu vou copiar agora o texto que ele vai utilizar, a chave que ele vai utilizar para comprovar que eu sou eu e vou colocar aqui. Beleza, eu vou salvar. E vou ter que aguardar um pouquinho para garantir que isso aqui já está valendo. Como é que eu posso, antes de eu dar Enter aqui, como é que eu posso validar se isso aqui já tá ativo lá no meu domínio? No Linux, a gente pode utilizar um comando digi, tá? -t-txt, eu só digi txt e acme-challenge, que é o nome daquele, que é o nome do subdomínio, que é acme, underline acme-challenge e o meu domínio, mastermindit.com.br, tá? Mastermind com D, beleza. Eu errei o digi, tá? É sem o i. Agora sim. Não achou nada, né? Ah, achou sim, ó, tá aqui, ó. Então, ou seja, já está ativo, tá? Mas caso você não tiver o digi aí no seu computador, né? Caso isso aqui é um Linux, ele vem por padrão. Mas se ele não tiver, tem alguns sites também que a gente pode fazer a consulta. Esse aqui é um deles, tá? Você pode pesquisar no Google DNS Lookup Text Record e a gente vai fazer a mesma coisa. Deixa eu pegar aqui o nome do record. .mastermindit.com.br e eu vou verificar. E achou a mesma informação, tá? Então, se esse site conseguiu identificar esse challenge registrado lá no DNS, o meu certbot aqui também vai conseguir, tá? Então, eu vou dar um Enter aqui e ele vai verificar se esse domínio é meu mesmo. Beleza, ele já identificou que o domínio é meu e ele vai prosseguir ali com o restante da instalação. Lembrando que se o seu demorar um pouquinho aqui, né, cada servidor DNS, ele leva talvez, alguns são mais rápidos, outros são mais lentos. Por experiência própria, o Cloudflare é muito rápido para propagar as informações, enquanto o registro BR ele é mais lento e alguns outros, né, provedores também são mais lentos, tá? Então, né, se você estiver utilizando o registro BR diretamente ou qualquer outro provedor, lembre-se que você tem que esperar talvez um tempinho até que essa informação aqui apareça na consulta do DNS. Esse processo aqui é bem demorado, tá, pessoal? Então, né, vai começar a brotar umas letrinhas aqui no terminal, mas não se assustem, é normal mesmo. Eu acho bem esquisito as letras que sobem aqui, mas é normal, né? Não é nenhum erro, não. É só aguardar que no final ali ele já vai pedir para você gerar quase no finalzinho ele vai pedir para você gerar uma senha, né? Beleza, estamos perto do final. Ele já pediu aqui para a gente criar uma senha de admin, né? Aqui você cria a senha que você achar, o usuário que você achar mais conveniente. Eu vou colocar admin mesmo. E vou colocar uma senha. O password não bateu, vamos de novo. Agora sim. Tá? Ele está dizendo para mim que essa senha não passou na validação, né? Então lembre-se de utilizar senhas boas, mas eu vou passar assim mesmo porque é laboratório. Agora chegou na hora de criar a dupla autenticação, né? Então eu vou aumentar aqui. Tá? Isso aqui você pode utilizar um Google Authenticator, um Microsoft Authenticator. Perfeito, já peguei o código, posso continuar. É interessante também você guardar esse código de recuperação, tá? Antes de continuar, eu vou salvar ele, tá? Ele vai ser útil se você precisar recuperar, né? Perder o acesso ao Authenticator. Se você precisar recuperar, vai utilizar esse código. Vamos continuar. Perfeito, a instalação finalizou. A gente vai precisar também guardar essa informação aqui, tá? Que seria o usuário do Mesh, tá? Usuário e senha do Mesh. O Mesh é um serviço que é o responsável pelo acesso remoto. A gente vai entrar também para dar uma olhada nele. Perfeito, a senha é copiada. Agora eu vou acessar localmente aqui no meu ambiente. Porém, eu estou local e o IP que a gente colocou aqui na Cloudflare, né, no meu servidor DNS,
foi o IP externo. Se eu não fizer nenhuma configuração de redirecionamento, eu não vou conseguir acessar. Inclusive, é o próximo passo que ele comenta aqui, né? Se você estiver, cadê? Opa, bota para cima. Se você estiver utilizando atrás de NAT, você precisa fazer a configuração de redirecionamento da porta 443, tá? Não é o nosso caso, a gente vai usar localmente. Se você for utilizar os clientes de fora conectando no seu servidor local, você vai precisar fazer esse redirecionamento. No nosso caso, eu só preciso tratar o DNS interno aqui, que é o que? Eu preciso pingar para o site, o domínio, no subdomínio rmm.mastermindit.com.br e ele tem que responder para o meu IP local, né? Se eu der um Enter, ele está respondendo para o meu IP externo. Não é o que eu quero. Então, no meu caso aqui, eu tenho um servidor DNS rodando dentro do Raspberry, tá? E eu vou editar as configurações desse servidor DNS. Então, eu vim aqui em local DNS, DNS records, e aqui eu vou adicionar novas entradas de DNS. Quais são? rmm.mastermindit e o meu IP do servidor local, tá? E eu vou repetir isso para os outros subdomínios também. Perfeito, DNS configurado, eu já posso fazer o teste, porém provavelmente meu computador não vai funcionar. Ó, não, já funcionou, já está pegando aqui, ó. Eu achei que eu ia ter que fazer reiniciar a placa de rede para ele perder o cache, né? Mas ó, vejam que ele já está apontando para o meu IP local, tá? Então posso acessar aqui no meu navegador o link rmm.mastermindit.com.br. E ele já entrou aqui no Tactical. Então eu vou utilizar aquele usuário e senha que eu criei lá naquele momento que ele pediu. E se tudo deu certo, se funcionou para você, ele já vai pedir aqui a dupla autenticação. Então eu vou abrir o aplicativo onde eu li o QR Code e vou digitar aqui minha chave e já entrei aqui. Ele já pediu para eu criar um cliente, né, e um site. O que seria isso? O cliente seria o nome do seu cliente e aqui podemos dizer que seria o local do cliente, por exemplo, uma filial. Ah, esse cliente aqui, ele tem a filial em São Paulo, então eu vou criar aqui a filial de São Paulo, a filial do Rio de Janeiro. No nosso caso aqui eu vou colocar que é o Frankenstein Lab. E esse aqui é o Lab 01, né? Então, para ficar bonitinho, vamos colocar que fique São Paulo e finish. Pronto, eu já criei o local. Agora basta eu adicionar os computadores. Mas isso aí vai ficar para outro vídeo. E antes de finalizar, eu queria agradecer aqui a ajuda do Neto. Ele esteve com a gente aqui na semana passada numa live que infelizmente não deu certo. Já queria quem assistiu a live da semana passada e viu, né, que realmente não funcionou. Quero relatar aqui o problema. O problema foi a cabeçada minha. Eu não atualizei o Ubuntu, assim eu instalei o Ubuntu e não fiz atualização. Então alguns módulos ali que dependiam do Python simplesmente não subiram. O Django também não subiu. Então foi burrada minha mesmo, eu deveria ter atualizado, a própria documentação disse traz ali que a gente precisa atualizar, tá com a última atualização. Eu não atualizei e por isso que na semana passada a gente não conseguiu fazer funcionar. Mas de qualquer forma, ontem a gente entrou no Discord, então queria também aqui convidar vocês a acessarem o servidor do Discord. Vai estar aqui na descrição o link. Servidor, a ideia é que a gente se encontre toda noite, bata um papo, converse, fale sobre ferramentas e uma vez ou outra também a gente tente passar um pouquinho de conhecimento, fazer alguns testes, que foi o caso ontem que a gente conectou, acho que a gente conectou as 6 pessoas lá e a gente instalou o Tactical, botamos a rodar. E foi bacana porque todo mundo no Discord, como uma sala é aberta, todo mundo pode conversar, tá? Então, queria convidar vocês a estarem entrando no Discord. No próximo vídeo a gente vai estar mostrando como é que faz a instalação do cliente no sistema operacional, no Windows, né? E eu pretendo abordar 3 maneiras de instalar, né? Utilizando o executável, utilizando um comando via PowerShell. E também eu quero ver se eu consigo criar ali um MSI, a gente vai ensinar também fazendo a instalação via AD. Tá? Então acompanhe os próximos vídeos aí. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like para ajudar o canal e até!